Bom dia, hoje é dia 6 de outubro de 2023, mais uma sexta-feira aqui na Faria Lima. Eu sou Carlos Caval. Hoje vamos ter o nosso Oriz Podcast Macro sem a presença do Marcos Demarque, que está de férias e volta em breve a participar aqui conosco, né? E o comentário hoje vai ficar em torno do movimento que nós já temos visto nas semanas passadas, né? Inclusive na última ocasião, com a presença do Felipe Monteiro, falamos muito da questão dos mercados em função dos impactos da elevação do título do Tesouro Americano de 10 anos, né, as taxas longas nos Estados Unidos que subiram muito ao longo das últimas semanas. Essa semana chegou o 10 anos ao patamar de 4,80, havia recuado ontem, mas hoje nós tivemos dados muito impactantes, muito fortes do mercado de trabalho norte-americano, e tivemos novamente, né, as taxas de juros longas atingindo recordes, né, vistos aí somente no ano de 2007, portanto voltando ali a patamares prévios à crise imobiliária de 2008. Primeiramente, o que o payroll mostrou e depois falamos um pouco aí da questão da abertura dos juros longos e dos impactos que isso pode vir a ter, até do ponto de vista da decisão do Federal Reserve, se vai fazer ou não altas adicionais, enfim, que estratégia deverá vir aí à luz desses dados muito fortes da economia americana, como hoje foi o relatório do mercado de trabalho. Bom, no que toca à criação líquida de empregos, né, o famoso payroll, o dado esperado na mediana da Bloomberg era de 170 mil empregos, e nós tivemos um número que foi, na prática, o dobro, né, 336 mil empregos criados, um dado muito forte, né? E também é sempre importante acompanhar a revisão dos meses anteriores, dos 2 meses anteriores, que também foi positiva, em cerca de 120 mil vagas na soma dos 2 meses, né? De tal forma que, se calcularmos a média móvel dos 3 últimos meses, né, com o dado de setembro e agosto e julho revisados, nós encontramos aí um valor muito expressivo aí, de 266 mil empregos criados nos últimos 3 meses, né? O que está bastante distante daquilo que deveria ser um número aí mais condizente com uma desaceleração do mercado de trabalho, 100 mil empregos ou menos, e que empurrasse a taxa de desemprego um pouco para cima. A própria taxa de desemprego, ela se manteve em 3,8%, ok, havia uma expectativa de 3,7%, portanto ela ficou, né, um pouquinho mais alta. E também chamar a atenção que os dados de salários vieram benignos, né, uma alta mensal apenas de 0,2%, né, o esperado era 0,3%, e com isso, em 12 meses, o indicador ele recuou de 4,3 para 4,2, recuou um pouco, a expectativa era que permanecesse estável, né? Portanto, ao menos, né, não tivemos aí o número mais forte de criação de emprego, acompanhado também de uma renovada pressão salarial, enfim, isso não apareceu. Mas é verdade, temos comentado aqui, que recentemente, de agosto para cá, nós temos visto que o mercado ele dá mais peso aos indicadores de atividade econômica, no caso a criação do emprego, né, enfim, a taxa de desemprego nos indicadores de hoje, do que aqueles que, vamos dizer, estão mais ligadas à inflação, como né, no caso, a alta de salários, né? Então a reação do mercado, que já vem, né,
puxando o juro longo para cima foi naturalmente de bastante estresse, né? Então, a taxa de 10 anos chegou aí a níveis acima de 4,85, momentaneamente chegou a 4,88, né? Na última visão aqui que tive, voltava a níveis acima de 4,80, mas ainda, né, como eu disse, em patamares aí recordes, né? E o juro de 30 anos ele foi para níveis de 5 até acima de 5 e, portanto, né, alcançando esse novo patamar recorde na sequência desses dados muito fortes. Quer dizer, o mercado acabou dando muito mais peso pelo número do payroll, que foi muito impactante de fato, né? Com essa pressão de criação de empregos, mesmo, né, que não tenha havido uma indicação de uma implicação direta na alta de salários. Na semana que vem nós temos os dados do CPI, né, e é o último importante indicador, né, antes da reunião do Fed no início de novembro. Ele não terá um outro payroll ou um outro CPI, se formos olhar indicadores aí que ele tem dado mais importância antes da sua decisão, embora, claro, terá uma série de outros indicadores de atividade que provavelmente, né, vão continuar aí pesando e fazendo preço, né? O impacto nas bolsas de valores, pelo menos inicialmente, vinha sendo moderado, né, uma queda em torno de 1%. As bolsas de fato já têm mostrado, né, uma dinâmica negativa há algum tempo, né? E vamos ver como esses dados aí são digeridos aí ao longo de hoje, ao longo da próxima semana. Quais são as consequências desse indicador de hoje sobre a política monetária, sobre as decisões do Federal Reserve? Antes disso, eu vou fazer uma pequena reflexão, né, sobre a nossa interpretação da alta de juros, né, de longo prazo e como a gente deveria separar isso entre aquilo que pode ser atribuição do Federal Reserve, né, no caso que é o manejo da taxa básica de juros, e por outro lado aquilo que é, né, o papel, a contribuição da política fiscal, né? Quando a gente observa uma taxa de juros de longo prazo subindo, né, ela pode estar subindo no seu componente que diz respeito à captura da expectativa de inflação. Se você tiver uma elevação de expectativa de inflação, você vai ter uma alta de juros de prazo mais longo. Ou você pode estar observando, na verdade, uma expectativa de inflação mais estável e essa alta, na verdade, estiver refletindo uma elevação da taxa de juros real, né? Quando você observa o juro longo subindo por conta de efeitos de expectativas de inflação, ele é o problema mais conhecido, né? Ou, como já tivemos aí antes da pandemia, a expectativa de inflação baixa, né, contribuindo para o juro de longo prazo se situar em patamares mais baixos, né? Esse não é o problema que nós estamos enfrentando nas últimas semanas. Não é um momento de desancoragem das expectativas de inflação, jogando os juros nominais longos para cima. É sim uma elevação de juro real. Então, por exemplo, a Bloomberg noticia, vem mostrando diariamente como está se comportando a taxa de juros real de 10 anos nos Estados Unidos, em torno de 2,3%, 2,4%, né? Eventualmente hoje até mais alto do que isso, mostrando um nível de juro real de longo prazo muito elevado, né?
para mim, né, e acho que para os economistas e policymakers, essa elevação ela tende a ser mais preocupante, né, porque ela indica, no momento, um, um aumento de percepção, em parte, pelo menos, de risco fiscal, né? Então, nós, desde agosto, temos chamado a atenção para o fato de que existe, né, nos Estados Unidos uma elevação de gasto primário, deve situar o déficit primário americano em 7% do PIB, né? Então esse é um dos componentes, né, que pressiona essa taxa de juros de longo prazo, né? Um outro elemento a incorporar aqui, que vale a pena também refletir a respeito, é o fato de que, apesar da elevação do juro básico pelo Federal Reserve, agora inclusive se transmitindo com mais força aos juros de longo prazo, nós não temos visto até aqui uma desaceleração da economia americana na forma de menos crescimento, na forma de um mercado de trabalho enfraquecido. Os dados de hoje, inclusive, né, corroboraram essa percepção. E, eventualmente, remete à ideia de que você pode ter um mercado, melhor dizendo, uma reduzida potência da política monetária, né? Nós temos hoje nos Estados Unidos, né, apesar dos juros elevados, uma situação de balanço das empresas que é melhor do que a gente tinha em muito tempo, por conta do fato que durante a pandemia houve muito apoio, né, às empresas e muitos gastos do governo, né, e desse ponto de a redução das taxas de juros, as dívidas corporativas em boa medida foram alongadas a juros mais baixos, enfim. Então você tem, do ponto de vista das empresas, níveis de endividamento que são abaixo, né, de períodos prévios, e o mesmo ocorre para o endividamento das famílias, né? Então, desse ponto de vista, é possível que você tenha, por algum tempo, pelo menos, né, uma capacidade das empresas de manterem níveis de investimento mais elevados, né, das próprias famílias que acumularam poupanças, né, após a pandemia, em função de transferências de renda do governo, né. Isso poderia estar, nesse sentido, ditando, né, uma maior dificuldade para que o Federal Reserve desinflacione a economia via redução do nível de atividade, por conta dos balanços de empresas e famílias em posição mais saudável, né, diminuindo a potência, portanto, dessa elevação da taxa de juros, né? E isso se soma, né, claro, ao fato de que o déficit público mantém, né, o nível da demanda agregada mais alto do que seria em circunstâncias anteriores, onde o déficit era menor, e, sobretudo, impulsionando aí a atividade de investimento em estruturas industriais, dado prioridades aí do governo americano, né? E também, né, se comenta muito fatores técnicos, né, de mercado, né? Você tem hoje, né, uma posição, né, nos títulos longos de short, né, de posições vendidas em títulos longos, que é muito expressiva, né, em boa medida, inclusive, refletindo estratégias de proteção, de hedge, né, de arbitragem entre juros, entre o mercado futuro e o mercado à vista de títulos, né, e, nesse sentido, né, também contribuindo para pressionar as taxas longas para cima, né? E isso coloca aquele dilema que já citamos aqui, quer dizer, em um momento como esse, em que o agente econômico normalmente, face à incerteza, busca proteção, né, no ativo seguro, no ativo sem risco, que normalmente é o título do Tesouro Americano, ele não pode fazê-lo, porque a fonte do problema, o estresse, né, está exatamente na abertura de taxa de juros longos lá fora, né? Então,
Até que ponto o Federal Reserve pode atuar, né, nesse cenário, né? Para muitos analistas, né, os dados de hoje colocam, claro, do ponto de vista macroeconômico, risco à trajetória de desinflação e até, eventualmente, aumenta a probabilidade de alta de juros em novembro, em dezembro, né? Mas para outros, a alta dos juros de longo prazo já fazem, de certa forma, né, o trabalho do Fed em desaquecer a economia via estruturar termo da taxa de juros, que é o objetivo sempre de você proceder ao aperto monetário, né? E, portanto, não exigiria, né, que ele fizessem aumentos ou o aumento adicional que se discute hoje da taxa de juros básica, né? Na CME, a precificação da possibilidade de elevação da taxa básica americana nas reuniões de novembro e dezembro, ela subiu, mas ela ainda não é majoritária, né? Então, nesse sentido, acho que, de certa forma, prevalece a ideia de que o Fed não precisaria, né, proceder a uma elevação adicional da Fed Funds, né? Agora, o importante aqui é entender que a discussão vai além daquilo que usualmente, né, está presente em ciclos de aperto monetário, que é, agora o Fed já pode parar de elevar juros, o juros já chegou no seu momento de alta e agora nós deveremos ter no ano que vem quedas de juros, enfim, e isso vai gerar mais otimismo para a economia, para os mercados de ativos de risco, bolsa, etc., né? Não parece tão simples assim, porque há 2 meses atrás o Fed já estava muito próximo do fim do ciclo, né? Não houve nenhuma grande mudança aí. Houve sim uma mudança do ponto de vista da percepção de risco fiscal e também a percepção de que com o nível de atividade tão elevado, né, as taxas de juros se manteriam nesse nível elevado durante um bom tempo, o high for longer, né? Então, isso tem incomodado, né, os agentes econômicos, gerou toda essa reprecificação da Treasury, né, e abalou os mercados internacionais, né, com efeitos nas moedas, nos juros longos em outros países, em mercados emergentes, como no Brasil também, e evidentemente nas bolsas, né, que sempre refletem mais diretamente aí a aversão a risco derivada de juros elevados, né? A melhor opção, né, a gente sabe, não é o Banco Central, né, apertar a taxa de juros indefinidamente, né, na presença de uma política fiscal expansionista. A melhor opção, a gente discute isso sempre em relação ao Brasil, é você exatamente ter na política fiscal um aliado, né, da política monetária. Isso dificilmente acontecerá no curto prazo nos Estados Unidos, porque há um plano estratégico, né, de apoio a investimentos, enfim, de transição energética, de relocalização de cadeia de suprimentos, e temos uma eleição em 2024, que será novamente uma eleição muito polarizada, né? Provavelmente entre o presidente Biden e o ex-presidente Trump, enfim. Então não parece que esse cenário vai mudar tão rapidamente, né? Por fim, né, fica aqui para o Brasil, né, a mensagem de que ficamos muito mais passageiros, né, do cenário internacional, né, que vinha benigno do ponto de vista da ideia de um fim de ciclo de política monetária global, de preços de commodities ainda num terreno favorável para o Brasil, embora menores que no ano passado, né? Agora parece que nós estamos num ambiente de mais risco, né? E nesse sentido já vimos aí os impactos no dólar, que
de 4,80, 4,85, né? Hoje já buscou o patamar de 5,20, né? Vai dificultar, né, claro, a estratégia de redução de juros do Banco Central, já comentamos isso, tanto que você pode ter pressões inflacionárias advindas do dólar, como você pode ter, né, juros de equilíbrio mais altos globalmente, né, e evitando que você chegue a Selic de um dígito, que era o que todo mundo imaginava. E, de novo, né, acho que diminui muito a possibilidade de aceleração do ciclo de queda da Selic, já está de bom tamanho, como já temos dito, né, a possibilidade de você continuar reduzindo, né, a Selic em 0,5 ponto percentual. O que tudo isso coloca é que o governo ele deveria ser mais conservador na sua estratégia fiscal, né? Continua a incerteza com relação à meta de déficit primário para 2024, o equilíbrio, né, de ter uma meta zero, né? Não parece que as medidas de aumento de receita têm caminhado bem no Congresso, né? E por fim o governo inclusive, né, apresentou uma proposta, a meu ver, positiva do ponto de vista de resolver o problema do estoque não pago de precatórios, mas acompanhada, né, infelizmente, de uma tentativa aí de criatividade contábil que não ajuda. Era importante que o governo revisse essa proposta no tocante à contabilização dos precatórios, né? Melhor então que o governo brasileiro seja, nesse sentido, né, cauteloso com relação a essa virada do cenário global, porque esses juros, né, mais elevados, eles parece que vieram para ficar por um bom tempo, né? Fico por aqui nessa sexta-feira, agradeço aí a presença de todos e todas e voltamos na próxima quarta-feira, né, novamente aí para fazer comentários sobre o mercado antes do feriado que teremos aí na quinta-feira que vem. Muito obrigado aí pela participação.